Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 10. Atos 10. Deixa a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler os versos 23 em diante. Atos 10, 23 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, que será a base da nossa reflexão nessa noite. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia Cornélio, estava esperando por eles. Tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhes aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus que me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo, por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu Cornélio: faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9 da oração, e eis que apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei-o chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado por parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo de João, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram-lhe a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto. E não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome,
todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Amém. Feche teus olhos, vamos falar com Deus, para que o Senhor, baseado nessa passagem lida, fale ao nosso coração. Senhor nosso Deus, Pai de bondade, de misericórdia, mais uma vez aqui estamos na Tua casa, com os nossos irmãos, e nós te agradecemos por esse privilégio de termos liberdade em nossa nação para Te adorar. Te agradecemos também, Senhor, porque o Senhor tem abençoado a Tua igreja no Brasil, e te pedimos, ó Deus, que fale ao coração de onde estiver um povo reunido, igrejas que estão reunidas, assim também o Teu Santo Espírito possa estar falando ao coração de todos, para a edificação do Teu povo, para a glorificação do Teu nome. E é assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o Pedro foi instrumento de Deus nos primeiros dias da história da igreja primitiva. Eu, quando leio essa história de Pedro, bem no início, narrado por Lucas, eu só lembro do Senhor Jesus, quando ele teve um encontro com Pedro, e disse para Pedro que ele seria pescador de homens. E Jesus disse para ele: olha, de agora em diante você vai ser pescador de homens. E Pedro passou 3 anos trabalhando com Jesus, um discipulado, tempo integral, se preparando para o ministério. De fato, se preparou para o ministério. Jesus, depois de ressurreto, dá a ele a comissão, e ele e os demais apóstolos, e por todo mundo, pregou o evangelho a toda a criatura. Eles juntamente com a igreja primitiva, exatamente foram fazer aquilo que Jesus tinha ordenado. E Pedro foi o primeiro ao Senhor derramar graça, o primeiro a pregar o sermão pós-Pentecoste, que se converteu quase 3.000 pessoas. Ele prega logo aos judeus, e a princípio o seu ministério está mais entre os judeus ali. E aí vê os seus irmãos também se convertendo ao evangelho, muitos deles. Depois Pedro vai pegar os samaritanos, e muitos samaritanos também se convertem ao Senhor Jesus. E agora, depois de aproximadamente 10 anos do Pentecoste, da experiência do Pentecoste, ele está sendo usado para pregar a um gentil ou a gentios, família de Cornélio. E aí Cornélio se converte e os seus familiares. Queremos, nessa passagem aqui, falando sobre a conversão de Cornélio, tirar algumas lições para nós, no nome de Jesus. A conversão desse homem chamado Cornélio. O que nós podemos tirar como aprendizado aqui? Podemos tirar algumas lições. A primeira lição a ser tirada nessa noite, baseada nessa experiência de Cornélio, esse homem que, de fato, era um homem religioso, piedoso, mas que ainda não era um homem convertido. A primeira lição é que ser religioso, dedicado, não é suficiente para alguém ser salvo. É a primeira lição que eu tiro olhando para a vida de Cornélio. Cornélio era um homem religioso, piedoso, um homem caridoso,
Mas mesmo diante dessas qualidades que ele tinha necessidade de ter um encontro real com Jesus. Um encontro real com Jesus. Porque foi necessário Cornélio receber um aviso que ele deveria ir na casa e chamar um homem de nome Pedro para falar a ele o que ele precisava ouvir. A primeira verdade teológica do texto, que fica implícito, é que Cornélio precisava de algo mais. Que a sua religiosidade, que sua piedade, que sua caridade, que suas orações eram insuficientes. Ele precisava de algo mais. Isso é um aprendizado para nós. Às vezes as pessoas acham que só ser religiosa e ser piedosa e guardar os primeiros princípios da palavra de Deus ser suficiente para que ela tenha a salvação ou perdão dos seus pecados. Mas aqui nós percebemos exatamente isso contrário. Obras são insuficientes. O que o homem precisa, de fato, é ter uma experiência de salvação em Cristo. Nós temos alguns relatos bíblicos, por exemplo, da história não só de Cornélio, mas temos a história de Nicodemos, religioso também, piedoso também, que praticava também boas obras. Mas não era suficiente, porque Jesus disse que ele tinha que fazer o quê? Nascer de novo. Nascer de novo. Ele precisava de algo mais. Essa é a primeira lição que eu tiro aqui para nós. Não basta só ser religioso. Não resolve o nosso problema, não resolve o problema de ninguém. Basta ser alcançado pela graça de Deus em Cristo. Isso nos basta. Uma outra lição que nós também temos aqui, em segundo lugar, é que onde o Evangelho chega, o preconceito religioso é desfeito. Isso nós percebemos nessa história de Cornélio. Pedro, ele precisava ser trabalhado com relação ao seu preconceito religioso com relação aos gentios. Quando Deus está preparando, Jesus está preparando o processo para chegar a Cornélio, e Cornélio ter a experiência de salvação, ouvir o Evangelho, Pedro é trabalhado por Deus quando aquele lençol se aparece diante dele, assim, aproximadamente meio-dia, cheio de animais, que os judeus não comiam, não faziam parte exatamente da culinária judaica, e a voz diz, mata e come, e ele diz, não, de forma nenhuma. Nunca coloquei coisas em mão da minha boca impura, Senhor. Mas a ideia ali já era uma preparação, a ideia ali era ir tirando o preconceito religioso da mente de Pedro, porque ele ia ser levado aos gentios, e os gentios eram considerados impuros para os judeus. E aí, quando ele percebe que é chamado para ir visitar a casa de um homem gentio, ele entende o significado da visão. Qual o princípio aí? O princípio é onde o Evangelho chega, o preconceito é desfeito, ele tem que cair. Porque Deus não faz distinção entre as pessoas, Deus não faz acepção de pessoas. Deus tratou todo mundo no mesmo nível, todos são pecadores. Não há classe A e classe B. Deus vê todos os homens iguais, todos diante dele na mesma situação de pecaminosidade, de carência. E Deus vê todos impuros. Deus não estava vendo judeus e gentios como os judeus fossem impuros e os gentios impuros. Deus olha do céu e vê, todos são impuros, todos são carentes da graça, todos são carentes da misericórdia,
Então, onde o Evangelho chega, o preconceito religioso é desfeito. Deus nivela a todos, diante de uma mesma realidade, diante de uma mesma necessidade. Pedro tinha que entender isso. Pedro ainda chega na casa e diz, vocês sabem que teologicamente não é para eu estar aqui. Os judeus não entram na casa de um gentio. Mas Deus me fez compreender exatamente de forma diferente. Por isso eu estou aqui. Essa é uma lição que também nós aprendemos aqui. Que a igreja, no seu processo de evangelização, ela deve fazer todo e qualquer preconceito ou conceito distorcido que ela possa ter de A, de pessoa A ou B, deve olhar para todos os homens como carentes da graça de Deus. Ela não deve preferir evangelizar mais os ricos ou mais os pobres. Ela não deve olhar para as pessoas de uma moral decaída e aí sentir um certo repúdio. Porque, às vezes, se você não tratar o coração, você vai ter dificuldade, por exemplo, de evangelizar uma pessoa de um nível de moralidade lá embaixo. Você olha assim e você, no coração, já quer condenar. Quando vê uma mulher, um homem, de repente, que você diz assim, esse está perdido, não vou nem gastar tempo com esse. Esse não vai se converter, desse aí não tem no céu. Aí você mesmo faz a tua análise e faz o teu julgamento. E aí você não entrega nem um folheto, nem um boletim, você não quer gastar nem tempo. Porque você já fez um juízo de valor. E aí você já fez excepção no teu coração. E pode ser exatamente aquela pessoa que você desqualificou, desvalorizou, segundo o teu conceito. Pode ser ali, aquela pessoa, um eleito de Deus, uma eleita do Senhor. Nós devemos evangelizar sem nenhum preconceito no coração, entendendo que Deus mandou evangelizar a todos, que Deus não faz exceção de pessoas. Onde o evangelho chega, o preconceito é desfeito. Deus não nos chamou só para evangelizar pessoas que a gente acha. Aquela pessoa tem uma moral padrão, viu? Não sei porque ela não está na igreja ainda, mas parece com crente. Tem muitas pessoas assim, né? Não sei porque ela não está na igreja. Tem uma vida melhor do que muitos crentes. E tem mesmo, tem muitas pessoas assim. Tem muitas pessoas que você olha assim, a graça de Deus manifestou a graça comum de Deus manifestou nessa pessoa, freando o pecado no coração dela, porque ela vive. Tem muitos irmãos na igreja que dá mais trabalho do que tem um testemunho muito pior. Esse homem, se for por boas obras, já vai para o céu direto. Aí, às vezes, você quer evangelizar aquele. Aí tem um outro lá que você, esse camarada é cambalacheiro, esse camarada é enrolão, é mentiroso, esse camarada é prostituto. Vou gastar tempo pregando o evangelho a esse camarada nada. Você fez um juízo, né, de valor, você prejulgou, você diz que aquele que tem um nível de moral mais elevado, você pode gastar tempo para evangelizá-lo, porque ali tem futuro. Aquele que não é assim, você disse, aí não vai para o céu, você já fez excepção de pessoas. Era o Pedro, que olhava para os gentios e disse, Deus não gasta tempo com esse tipo de gente. Aqui é onde o evangelho chega, o preconceito é desfeito. Jesus disse, eu não vim chamar os sãos, mas os doentes. Cornélio foi alcançado pela misericórdia de Deus.
E Pedro foi alcançado pela misericórdia de Deus. Estão no mesmo nível. No mesmo nível. Eu fui alcançado, você foi alcançado pela misericórdia de Deus. Não era porque você era religioso. Não era porque você já ia para a igreja. Não era porque você já lia a Bíblia. Não era porque você já era, por exemplo, espírita. Ou porque você já tinha uma religião, era católico, ou a religião que você já praticava, ou mesmo nasceu na igreja evangélica, mas que veio se converter só depois de algum tempo. Mas porque Deus olhou para você com misericórdia e com amor eterno te alcançou em Cristo. Louvado seja o nome dele. Então, olhe para as pessoas sem fazer exceção. Pode ser que aquelas pessoas que você menos qualificou ou desqualifica, ali pode estar o teu irmão na fé. É só questão de tempo. Ali pode ser um eleito, uma eleita do Senhor. É só questão de tempo. Aí quando chegar, aí você vai dizer, mas Senhor, eu desprezava tanto essa pessoa, eu achava que essa pessoa jamais ia se converter. E o Senhor mostrou o contrário. O Senhor me envergonhou com o meu preconceito, para me ensinar que eu não devo fazer preconceito, fazer acepção de pessoas. O Senhor não faz, eu não devo fazer, nem a igreja, no nome de Jesus. Amém? Essa é uma lição também que nós devemos aprender estudando a história de Cornélio. Em terceiro lugar, eu lendo essa história, eu também aprendi algo interessante aqui. Que a evangelização, ela foi delegada para a igreja, não para anjos. Perceba que na experiência, o anjo aparece a Cornélio, mas não fala nada do evangelho. Porque ele não foi delegado isso, e ele não recebe essa autorização de falar do evangelho a Cornélio. Ele só diz, Cornélio, a mensagem que eu tenho para você é, mande chamar Pedro, que está em tal residência, assim, assim, assim. Mas não podia dizer, Cornélio não podia dizer, sim, mas ele vai vir para cá, me conte logo, vocês sabem. Você sabe muito mais do que Pedro. Mas aos anjos não foi delegado anunciar o evangelho. A isso foi delegado. Esse privilégio foi delegado à igreja. E Pedro estava representando a igreja. E Pedro escuta a mensagem e vai à casa de Cornélio. Veja que honra, né? Deus não permite que anjos façam esse trabalho, mas deu a homens regenerados esse privilégio de anunciar a salvação a outros. Isso tem lógica. Qual é a lógica? A lógica é anunciar a cura para aqueles que precisam da cura, depois de curado. Anunciar a salvação, aqueles que precisam da salvação, depois de salvo. Eu vou mostrar para a pessoa, ou para as pessoas, o que elas precisam receber, depois que a gente passamos pela experiência de termos recebido. Então, quando Pedro vai anunciar a Cornélio a salvação em Cristo, ele já anuncia como alguém salvo em Cristo. Os anjos não precisavam de salvação. Então, por que anunciar a salvação? Eles foram salvos pelo sangue do Cordeiro
eles vão anunciar a salvação no sangue do Cordeiro. Essa é a experiência também que nós aprendemos aqui, nessa história. Quem anunciou o Evangelho para mim não foi nenhum anjo, nem eu orei, Senhor, me manda um mensageiro do céu para me mostrar a verdade. Essa oração Deus jamais ia responder para mim, se eu fizesse essa oração. Porque Deus não ia mandar um mensageiro do céu para me falar a verdade acerca do Evangelho. Tem muitas pessoas que ficam confusas porque há tanto ismo religioso, ismo para cá, cada um com a sua verdade. Senhor, eu estou confuso, quem é que está com a verdade? Manda um anjo para me mostrar isso, para tirar minha dúvida, Senhor. Porque eu quero acertar o caminho, eu quero a verdade, eu quero, de fato, quando professar o meu credo, não tem nenhuma dúvida, então manda um anjo. Deus vai responder essa oração? Não vai. Porque ele já tem mensageiros aqui. E ele já tem a palavra. Ele tem os mensageiros e a palavra. As Escrituras, por meio de santos homens de Deus, regenerados e que pregam em nome de Deus. Uma outra verdade que nós também aprendemos nessa passagem de Cornélio, a história de Cornélio e sua conversão, é que o Evangelho, a conversão de Cornélio, é resultado da pregação genuína e simples da mensagem da cruz. Cornélio recebe Pedro, abre a sua residência, Pedro chega, ele começa a pregar, e quando ele prega, a mensagem é a simples mensagem do Evangelho, o Cristo crucificado, morto para redimir. E quando Cornélio escuta aquela mensagem do significado da morte de Cristo, e a importância daquela morte para salvar o pecador, ele compreende aquilo, e entende que agora não era mais por sacrifício de sangue de animais, mas o sangue do Cordeiro, o Cristo que veio morrer na cruz. Ele entende aquilo. Entendendo aquilo, ele se converte, entrega a sua vida a Jesus, ele e sua família. Isso tudo é muito lógico no texto. O que me levou à conversão foi entender isso. Eu entendi isso. Eu entendi que o que Jesus fez na cruz era o que eu precisava. Você está aqui e professando fé em Jesus, professor, porque você entendeu que o que Cristo fez na cruz é o que você precisava. E você professou Ele como teu Salvador. E aí você descansa na graça. Cornélio entendeu que não era mais as suas boas obras que levaria ele para o céu, mas as boas obras de Cristo que daria a ele salvação. Ele entendeu que somos salvos pelas obras. Aí você pode entender, somos, pastor. Aí eu digo, como assim? As obras de Cristo. Eu digo, louvado seja Deus, você entendeu. As obras de Cristo nos salvam. A nossa não serve para nada. É trapo de imundícia. Mas as obras de Cristo têm poder redentivo. Louvado seja Deus. Porque as obras de Cristo são perfeitas. As nossas não. Cornélio entendeu isso. Agora, uma outra lição que nós entendemos aqui nessa conversão é por que Cornélio entendeu isso? A nossa pergunta, por que Cornélio entendeu essas coisas? Aí você vai entender que Cornélio entendeu essas coisas porque o Espírito Santo estava agindo ali em Cornélio e toda a sua família e seus amigos. O Espírito regenerador
no momento da pregação, porque há uma harmonia entre o Espírito Santo e a pregação. O Espírito Santo usa a pregação, é a pregação em ação do Espírito Santo, trabalhando e regenerando o pecador. O Espírito Santo, a palavra, produzindo iluminação, regeneração. Cornélio entendeu, só porque o Espírito Santo usa a palavra e abre a compreensão do seu coração. Eu passei muito tempo da minha vida ouvindo o Evangelho, ouvindo o Evangelho, ouvindo o Evangelho, ouvindo o Evangelho. Estava no ouvido, saía no outro. Ouvindo o Evangelho, estava no ouvido, saía no outro. Eu estava cansado de ouvir o Evangelho. Já não queria nem ouvir mais o Evangelho. Eu já conheço essa história de lá para cá, para lá e para cá, de lá para cá, para lá e para cá. Tem pessoas que escutam tanto o Evangelho, que elas podem dizer, irmão, o senhor para um pouquinho, por favor, eu vou contar tudo o que você vai me contar. Vê, você vai dizer isso, e você vai concluir assim. Não é verdade? Aí o irmão vai dizer, então não precisa me evangelizar, que eu já sei de tudo. Só vai fazer diferença num dia que o Espírito Santo dizer, hoje eu vou te dar entendimento. Hoje você vai compreender de verdade. Hoje eu vou te regenerar. Hoje você vai entender o pleno significado que você escuta, mas entra num ouvido e sai no outro. Cornélio escuta, Cornélio compreende, Cornélio se arrepende, Cornélio é regenerado, Cornélio recebe o Espírito Santo no momento da regeneração, ele e todas aquelas pessoas. É isso que acontece, não é? É assim que aconteceu conosco. Já tinha ouvido o Evangelho várias vezes, mas aquele dia foi um dia diferente. Eu ouvi e me converti. Mas era a mesma mensagem, era o mesmo Evangelho, era a mesma mensagem, mas o Espírito Santo ali começou a agir. Deve ser a oração da igreja. Ó Senhor, todas as vezes que a Tua palavra for pregada e tiver pessoas que ainda não tiveram um contato especial com Jesus, ó Espírito Santo, usa a palavra para que ela possa ter esse contato especial e tenha experiência e venha nascer de novo, no nome de Jesus. Para que a gente não esteja falando e entrando no ouvido e saindo no outro, mas que a palavra vá direto e esteja no coração, transformando no nome do Senhor. Essa deve ser a nossa oração. Porque aí a pessoa vai dizer, eu ouvi, entendi, me converti, estou servindo a Deus desde aquele momento. E assim seja no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Conversão de Cornélio, ação de Deus, ação do Espírito Santo de Deus, usando a palavra de Deus. Pedro chega ali, o Espírito Santo já tinha preparado todo aquele ambiente. Pedro vai para ali, colher, vai jogar as redes, vai pescar uma família. Lembra que ele jogou as redes em Pentecoste, 3.000 pessoas. Ele joga as redes entre os samaritanos, uma multidão de gente também se converte. Ele joga a rede agora entre os gentios, uma família toda se converte. Aí Jesus, você vai pescar gente. Essa é a missão também da igreja. Que o Senhor nos faça uma igreja cheia do seu poder, de sua graça, cheia da sua palavra, cheia da unção do Espírito Santo. Que portas possam ser abertas. Que lares possam dizer, olha, eu quero um culto na minha casa. E a gente chegar nessas residências, encontrar corações já preparados, e a gente pregar o Evangelho ali, o Espírito Santo começar a agir, e as pessoas entregarem a vida a Cristo. Que isso seja uma realidade também entre nós, no nome de Jesus.
que casa como a casa de Cornélio, que convidou exatamente o pastor Pedro. E o pastor Pedro prega ali, toda aquela família se converteu. Que casas possam abrir como campo de evangelização para a Igreja Presbiteriana do Cordeiro. E a gente chegar lá e famílias se converterem no nome de Jesus. Pela ministração da palavra, pela ação do Espírito Santo, para a glória do Senhor. Amém, queridos irmãos? Que isso seja uma realidade entre nós, para a glória de Deus.